determinado período, se aquele negócio lá deu ruim, vamos dizer assim, né? Se deu alguma coisa errada naquele negócio jurídico, eu sei que dentro de um período de tempo eu vou perder aquele direito vai sumir do cenário, né, do universo jurídico. Então, vou pegar um outro exemplo que é contrato de seguro. O contrato de seguro ele tem a menor prescrição do Código Civil, que ela é 1 ano. Então, eu tive um acidente de carro, entrei lá em litígio com a minha seguradora, né, que não quer pagar, em litígio não, em discussão com ela, né, sem processo. Comecei a brigar, paga, não paga, correspondência que vai, correspondência que vem, notificação, 0800. Só que eu tenho que prestar atenção no seguinte: a partir de 1 ano em que houve o meu problema com a minha seguradora, eu tenho que propor uma ação para obrigar a minha seguradora a me ressarcir. Se nesse 1 ano eu não propor a ação, eu vou perder o meu direito de regresso contra a minha seguradora. Então, essa é a figura da prescrição. Só que o que acontece? Um processo, ele certamente vai durar mais de 1 ano. Né? Dificilmente você vai ter um processo com menos de 1 ano tramitando. O que significa a citação? Ora, se já fazia 6 meses que eu estava discutindo com a minha seguradora, faltaria teoricamente mais 6 meses para eu perder o meu direito de ação. Só que a partir do momento em que eu propus a minha ação, a partir do momento em que eu tive a citação da seguradora, interrompeu a prescrição. Então, aqueles 6 meses que faltavam não vai mais contar. Por que não vai contar? Porque parou. Enquanto estiver tramitando o meu processo, eu não tenho que me preocupar com o prazo prescricional, porque o fato do processo estar tramitando me garante o direito de que eu poderei ir até o final daquele processo sem nenhum tipo de sanção, sem nenhum tipo de prejuízo. Então pode demorar aí 2, 3, 5, 10 anos para eu receber, mas 1 hora eu vou conseguir receber aquilo que a minha seguradora me devia. Então, essa é a ideia, então, da citação. Acho que agora todo mundo pegou, conseguiram entender agora. Ok? Beleza? Ótimo. Então, visto esse aspecto, digamos assim, inicial da citação, a gente vai falar um pouquinho agora dos meios de citação. Como é que eu faço para citar o réu? Como que o réu fica sabendo do processo? O principal meio de citação hoje, pessoal, a regra geral, não é oficial de justiça. Todo mundo acha que é oficial. Não é. A principal modalidade de citação que existe hoje para o direito processual civil é o correio. Está lá no 246. A citação será feita pelo correio. Então, essa hoje é a principal forma de citação. Interessante é que quando a gente fala de citação pelo correio, a lei sempre fala em aviso de recebimento, que é o chamado AR. Eu tenho aqui um modelinho para vocês, né, de um AR, que quem manda correspondência aí, certamente registrado, certamente já viu esse tipo de documento aqui. Então, essa aqui é a frente do documento, e esse aqui é o verso, onde o réu vai assinar. Então, com a citação do réu aqui, isso aqui será, a gente já aprendeu, juntado ao processo, e o réu é considerado válido. Vejam que aqui tem a data, em que tramitou no correio, aqui tem a data em que ele assinou, só que essas datas não são importantes. A data que é importante é a data da juntada ao processo. Só que eu gostaria de chamar a atenção a vocês de uma coisa que eu não me lembro do autor ter mencionado isso na obra que a gente está estudando, e a legislação não fala, só que mais importante que o AR, o que é o AR? É aviso de recebimento. É muito importante a gente usar isso aqui, ARMP, que é aviso de recebimento por mãos própria, ou mãos próprias. Ok? O que é aviso de recebimento por mão própria? Quando a gente pede esse serviço no correio, a RMP, significa que só o destinatário da carta é que vai poder assinar esse documento, enquanto o AR ele é assinado por qualquer pessoa que esteja no endereço. Então,
como a citação ela tem que ser um ato pessoal, quando a gente pede citação por ARMP, eu vou ter mais garantias de que será só o réu que irá receber aquele documento. Porque se eu mandar o AR, qualquer pessoa que estiver na casa recebe a documentação. Ok? Então é muito importante isso, é algo que na prática faz muita diferença. É claro que custa um pouquinho mais caro, não sei dizer quanto hoje, mas um pouquinho mais caro do que o AR, puro e simples, mas o RMP é mais efetivo para nós no campo do direito. Perfeito? Então, a regra geral é que a citação ela seja feita pelo correio. Está lá, a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto. Então, muita atenção a isso. Regra geral, a citação é feita pelo correio, mas algumas ações não podem ter citação pelo correio. Algumas citações têm que ser feitas por oficial de justiça ou por outros mecanismos, como o edital, por exemplo, se eu não consigo achar o réu, tá? Correio não vai ter validade. Uma delas é as ações de Estado. O que é ação de Estado? Um divórcio, por exemplo, né? Uma investigação de paternidade, são ações de Estado. Então, ela não vai ter citação pelo correio, tem que ser feita por oficial de justiça. A mesma coisa se fala da interdição. Então, são ações de Estado, por serem ações de Estado, eu preciso que seja feita por oficial de justiça. Quando eu falo ação de Estado, não tem nada a ver com Paraná, Santa Catarina. Ação de Estado é Estado da pessoa, né? Estado civil da pessoa, vamos dizer assim, para você lembrar, na hora de fazer uma prova fica mais fácil, ok? Quando fala ação de Estado, pensa no Estado civil, a pessoa, ela é solteira, casada, divorciada, Estado civil, ele pode fazer negócios jurídicos, daí ação de interdição. Então, beleza? Então, nas ações de Estado, é obrigatório que seja feita por outro mecanismo que não pelo correio. Ainda, quando for incapaz, né? O incapaz, eu não tenho como citar lá uma criança de 6 meses, 2 anos, 13 anos, se ela é incapaz, relativa ou absolutamente incapaz, tem que ser feita por oficial de justiça. Imagine lá, um adolescente de 17 anos fez alguma coisa errada aí, quebrou alguma coisa, estragou, deteriorou, enfim, houve uma ação judicial. Ele recebe lá a correspondência em casa. Por óbvio que ele vai, né? Claro que tem adolescente que não é irresponsável, mas alguns deles ali com a imaturidade da idade, assustado com a documentação, esconde a carta do pai e da mãe. Então, para evitar esses infortúnios, é que tem que ser feita diretamente por oficial de justiça, porque se trata de um incapaz, que é quem vai estar ali naquele processo, naquela ação. Perfeito? Ainda, pessoas de direito público. Né? Imagina vocês quantas cartas, bem que hoje em dia, né, diminuiu muito, mas quantas cartas receberia, por exemplo, a União, né? O município de Maringá, quantas cartas o município de Maringá recebe, quantas correspondências. Então, e aí é tudo uma dificuldade nas pessoas jurídicas, direito público. A gente sabe, né, da estrutura das organizações, como funcionam. Então, nessas empresas, né, pessoas jurídicas, direito público, está muito claro, né, que tem que ser feito, então, por oficial de justiça. Então, tem que entregar diretamente para o responsável, né, para o procurador do município, ou em mãos do próprio prefeito, para que, de fato, o processo possa tramitar. Não serve correspondência. Hoje também, quando a gente fala de direito público, nós também temos, vamos falar mais à frente, a possibilidade da citação por meios eletrônicos, ok? Mas isso fica para um momento mais à frente. O que eu quero registrar agora é que não pode ser feita pelo correio não pode. Né? Óbvio, né? Quando citando residir em local que não tem atendimento de entrega domiciliar. Então, se a pessoa mora em local que o correio não vai, por óbvio, não posso usar a citação pelo correio. Então, isso aqui é muito comum, área rural. Né? O correio não faz atendimento em área rural. Então, aí, quem mora em área rural ou contrata uma caixa postal
ou utiliza o serviço da posta restante. O que é posta restante? Tem um setor do correio que arquiva todas as correspondências do setor rural e fica lá à disposição da pessoa. Então, se fica à disposição, ou mesmo a caixa postal, a gente nunca sabe quando a pessoa vai abrir aquela caixa postal, vai lá buscar aquela correspondência. Então, por isso que, se não tem atendimento domiciliar, se não tem naquela localidade, aí eu vou ter que usar outro meio que não seja a citação pelo correio. Beleza? Então, resumindo a ideia, sim, tem mais uma ainda, né? E ainda quando o autor requerer de outra forma. Então, se o autor não quiser pelo correio, ele vai pedir para o juiz e o juiz vai analisar, ok? Tem essa foto aqui, pessoal, ó, antigamente, há 5, 6 anos atrás, o processo era desse jeito aqui, ó, pilhas e pilhas de processo. Aqui a gente tem algumas, né, 4 principais aqui. Imagine uma sala de 50 metros quadrados com 60, 70 pilhas dessa daqui. É barato até de ver, né? Quem nunca imaginou um fórum, quem nunca viu um fórum quando tinha processo físico, deveria até ver fotos, porque era uma coisa assim que é surreal, né? As pessoas trabalhavam literalmente no meio de processo. Às vezes você ia para a sala de audiência, você tinha que sentar no meio desses processos, todos empilhados assim, para poder tramitar. Isso era apenas uma curiosidade. Voltando ao que nos interessa, se o autor pedir de outra forma que não seja correio, o juiz certamente vai analisar, mas atenção, ó, tem que justificar por que ele não quer o correio. Então, o correio ele é, hoje, a principal forma de citação dentro de um processo judicial. Avançando. O que é mandado nessa carta? Isso aqui vale para a carta, mas vale para o mandado também. Então, é enviado para o réu cópia da petição inicial, cópia do despacho e um prazo para resposta. Como eu mencionei, ó, será feito por carta registrada, que é o AR. Não fala da questão do ARMP. Eu insisto com vocês, né? Fundamental, a ARMP, que é o AR, aviso de recebimento por mão própria, que garante que só o réu irá receber essa correspondência. Ainda, né, eu vou procurar sempre a pessoa do réu. Agora, se for pessoa jurídica, será válida a citação quando for entregue a pessoas com poder de gerência real, administrador ou funcionário responsável pela correspondência. Então, pensa lá, né, no grupo Silvio Santos. Né? Vocês acham que o carteiro vai conseguir falar com o Silvio Santos? Não vai. Né? Então, o que vai acontecer? Se o carteiro deixar a correspondência lá na portaria do grupo, onde sempre é entregue a correspondência, é considerada válida a citação. Perfeito? Então, ela tem essa peculiaridade que diz respeito à citação pelo correio, que permite, então, para a pessoa jurídica a entrega para a pessoa do porteiro. Ainda, nos condomínios edilícios, né, em que tem edifício, ou no condomínio, ou no loteamento, controle de acesso, então seria condomínio vertical e horizontal. Também será válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria pelo recebimento da correspondência, ok? Então, eu também posso, isso é uma novidade, isso aí nasce com o código de 2015, antes não era assim, mas hoje também quem mora em condomínio pode ser feita a citação na pessoa do porteiro desse condomínio, ok? É claro, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito sob as penas da lei que o destinatário da carta está ausente. Então, se o porteiro declarar que a pessoa não está no condomínio, ele não vai, essa correspondência não será entregue, só que presta atenção, né? Tem que ser por escrito isso. Isso é um problema. Se o condomínio recebe a carta e não repassa para o morador, é um problemaço. Tanto que hoje em dia, quem mora em condomínio sabe disso, é um controle, né? O porteiro, quando ele entrega uma correspondência para o proprietário,
ou para quem mora no prédio, ele vai assinar, a pessoa vai assinar um protocolo de que recebeu essa carta. Por quê? Para evitar responsabilidades. Tem várias ações aí contra condomínios que o porteiro recebeu a carta, não entregou no prazo e a pessoa perdeu, né, o prazo para contestar, para se manifestar no processo. Então, isso aqui é uma novidade dentro do processo civil. Ok? Se o teu condomínio não tem controle de correspondência, alerta o síndico lá, porque isso pode dar problema. Avançando. Bom, além do correio, a gente pode então também ter a citação por oficial de justiça. Aí o oficial ele vai levar consigo um mandado, tá? Cuidado com a letrinha aqui, né? Mandado, não é mandato. Mandado vem de mando, vem de ordem, e mandato é outorga de poderes, que é a procuração, é prazo lá que você dá para um político te representar, né? Poderes de representação é com T de tatu e ordem de juiz é com D de dado. Então, o oficial de justiça, ele é um servidor do Poder Judiciário, algo que vai, então, responder por vai cumprir o ato citatório quando for solicitado pelo réu ou naquelas situações em que não tem como a citação ser feita pelo correio, tá? Então, como está lá no próprio código, a citação será feita por meio de oficial nas hipóteses previstas nesse código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Então, nada impede que a gente tente citar primeiro pelo correio e depois busque o oficial de justiça. Lembrando que aqui também envolve economia processual. A citação feita pelo correio é muito mais barata do que uma citação feita por um oficial de justiça. Então, eu vou chutar valores aqui, enquanto a ação pelo correio custa lá R$10, oficial de justiça custa R$60. Então, para um réu é pouco, mas se você tiver lá 4, 5 réus, vai encarecendo no seu processo. Muito importante, o oficial de justiça, quando ele vai fazer a citação, ele entrega uma cópia da petição inicial. Então, o mandado poderá ser um breve relatório, quando o autor entregar em cartório com a petição inicial tantas cópias dessa quantas forem os réus. Então, quando você... Hoje não é mais assim, né? Hoje no processo eletrônico é o próprio cartório quem imprime isso, tá? De qualquer maneira, quando o oficial de justiça vai citar o réu, ele vai fazer o quê? Incumbe o oficial procurar o citando e onde for encontrado, onde eu encontrar, citá-lo. Aquilo que eu falei pode ser citado em qualquer lugar. O que o oficial de justiça faz? Lê o mandado e entrega a contrafé. Contrafé é o quê? É cópia da petição inicial. Nada mais do que isso. Contrafé é a cópia da petição inicial. Então, ele vai entregar uma cópia do documento para o réu. E aí, o réu será considerado citado. Né? Como que é isso? Portando por fé, se recebeu ou recusou a contrafé. O que quer dizer esse inciso aqui? Inciso quer dizer o seguinte, o oficial vai certificar, vai escrever, né, dizendo se o réu aceitou a cópia da petição inicial ou não aceitou. O réu não é obrigado a ficar com a cópia da petição inicial. Né? Então, a partir do momento que o oficial encontrou o réu, se ele vai receber ou não vai, é outra coisa, não, pouco importa. A mesma coisa está aqui, ó. Se a pessoa quer ou não quer assinar o mandado. A pessoa, a partir do momento que o oficial encontrou com o réu, se o réu não assinar o mandado, não ficar com a cópia da inicial, pouco importa. Ele é considerado citado a partir de então. Eu tive normalmente o cliente liga, né, todo preocupado, fala, doutor, o oficial está aqui, o que eu faço? Eu pergunto para ele, já te identificou, já sabe que você é você? Já. Então, meu querido, tanto faz. Mas eu assino o mandado? Falo para ele, tanto faz. Se você quiser assinar, bem, se não quiser assinar, também, você já está citado. O fato da pessoa não assinar o documento não quer dizer nada, porque o oficial tem fé pública. Né? A mesma coisa é cópia da inicial. É obrigado a receber? Não é obrigado a receber, porque se o oficial encontrou você, você já está devidamente citado, já não há mais o que ser feito. Ok?
Então, muito importante lembrar que o oficial entrega uma cópia da petição inicial para a pessoa do réu e a gente chama essa cópia de contrafé. Avançando. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação. Então, o que é contíguo? É vizinha, nas comarcas próximas ou na região metropolitana. Então, vamos dizer, eu tenho aqui Maringá. Então, Maringá está aqui. Vamos pegar aqui, ó. Maringá está aqui. Vamos dizer, fazer de conta que seja Maringá. E a comarca paralela, né? Sarandi. O oficial pode fazer uma citação lá no município de Sarandi? Pode, porque é comarca vizinha ou dentro da mesma região metropolitana. Agora, por exemplo, não poderia fazer citação lá em Campo Mourão, né? Então, o oficial de justiça não pode sair de Maringá e ir para Campo Mourão. Por que ele não pode fazer isso? Porque não é uma comarca vizinha. Na verdade, eles não gostam de sair da comarca, né? O Poder Judiciário é muito limitado à sua comarca, mas o oficial de justiça pode sair da comarca de Maringá e cumprir o mandado, por exemplo, na comarca de Mandaguaçu. Qual é o problema disso? Quando é outra comarca, quando a distância é maior, mais cara vai ficar o ato da citação. Por isso que é muito comum, né, o envio, que a gente já aprendeu também da chamada carta precatória. Então, ao invés de sair o oficial de Maringá e ir para Sarandi, manda uma carta precatória para que o oficial de Sarandi cumpra o ato lá naquela localidade. Ok? Isso aqui é apenas uma observação, né? O Estado permite que comarcas vizinhas o oficial transite entre uma e outra comarca. Ok? Não é comum, comum é que cada oficial fique dentro da sua área. As citações mais comuns são essas, correio e oficial de justiça. Existem outras modalidades, menos importantes, mas é bom que vocês conheçam. A outra modalidade, a citação pode ser feita pelo chefe de secretaria ou escrivão, se a pessoa, né, comparecer em cartório. Então, de repente, o réu ficou sabendo, ouviu falar que tinha uma ação contra ele, vai lá no fórum para saber se é verdade, e a partir do momento em que ele esteve no fórum, que ele teve acesso ao processo, então ele é considerado citado, ok? Então, é uma nova modalidade de citação. A pessoa pode ir até o cartório do fórum e tomar ciência da ação. Raro de acontecer, muito difícil, né, da pessoa praticar esse tipo de situação, mas está lá, a lei permite isso, e a gente tem que saber que isso pode ser feito. Beleza? Avançando. A outra modalidade que vocês já ouviram falar é a citação por edital. A citação por edital, pessoal, ela é feita para poder também citar o réu. Ela tem tanta validade quanto a validade feita por oficial de justiça ou pelo correio. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: a citação por edital, pessoal, é o último recurso. Eu só posso usar a citação por edital, né, em algumas situações muito específicas. Tá aqui. Quando desconhecido ou incerto ou citando. Então, quando eu não sei quem é a pessoa que eu quero citar, né, isso pode acontecer? Pode, de repente o réu morreu, né, e eu tenho que entrar com ação contra os herdeiros. Então, aí eu vou precisar de uma citação por edital. Eu não sei quem são os herdeiros da pessoa que faleceu. Então, eu não sei quem são os réus. Se eu não sei quem são os réus, eu vou propor ação e vou pedir a citação desses réus que eu não sei quem são por edital. Aí fica lá, os herdeiros, né, do espólio de José Francisco de Assis. Ok? Não é tão comum. O mais comum é dessa aqui, ó. Quando ignorado, incerto ou inacessível lugar em que o citando se encontra. O pessoal brinca que é quando o réu está em Lins, né? Não é Lins, São Paulo, é lugar incerto e não sabido. Quando o réu está em lugar incerto e não sabido, eu não sei aonde ele está, né? Não sei, ele sumiu, né? Pega aí um parente seu que há décadas você não o vê. Então, nesse caso, eu vou poder usar a citação por edital. Perfeito?
também considera-se inacessível a citação por edital, considera-se inacessível para efeitos de citação por edital o país que se recusar a cumprimento de carta rogatória. Também vou usar edital se, por exemplo, um país que não queira cumprir uma ordem de citação do Brasil, eu vou citar o réu aqui no jornal brasileiro mesmo, e ele vai que se vire para se defender. É importante o seguinte, pessoal, a citação por edital é tão válida quanto as outras, só que anota isso aí, ó. Tem que cumprir as formalidades. A ação por edital, ela tem uma série de formalidades. Se eu cumprir as formalidades, ela é considerada válida, tá ok? Ela tem a mesma força que a citação por qualquer outro mecanismo, tá ok? Tá? Então, tá lá, ó. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontra o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio. Então, rádio, se você está lá em comarcas como, por exemplo, vamos dizer assim, estados como o Amazonas, que é imenso, que não tem tanta comunicação, tanta coisa assim, você também pode usar outros mecanismos que, além do edital, você vai poder usar, então, o rádio para fazer a citação do réu, ok? Por fim, também será considerado em local ignorado se infrutífera as tentativas de sua localização. Então, você tem o endereço do réu, mas você manda a carta volta. Você manda o oficial não encontra ele. Você procurou as informações lá na Sanepar, na Copel, no Tribunal Regional Eleitoral, não encontrou dados da pessoa, você vai usar a citação por edital. Em outras palavras, pessoal, eu só uso o edital se eu não sei onde a pessoa está. Só que atenção, de quem é a obrigação de localizar o réu? A obrigação também aqui no caso é do autor, quem tem que pesquisar, quem tem que investigar onde é que é o endereço do réu, essa é uma obrigação do autor. Hoje em dia os juízes têm sido mais tolerantes com o envio de ofícios para órgãos, Receita Federal, para tentar o endereço do réu. Mas, enfim, quem tem que estar preocupado em saber qual é o endereço do réu é o autor, porque quanto mais tempo demorar para achar o réu, mais vai atrasar o processo, o prejuízo é só, né, do seu cliente aí. Por isso que eu sempre insisto que a preocupação ela é muito maior do autor do que do próprio réu com a sua localização. Considerando que vamos ser conscientes, citação por edital ela é uma citação que a gente sabe que o réu não vai ler aquele documento. A gente sabe que isso não vai acontecer. Por isso que eu insisti muito nas formalidades. Eu só posso utilizá-la em último recurso. Senão, há o risco de haver uma nulidade dessa citação. E olha que interessante isso, ó. A parte requerer a citação por edital, alegando dolosamente que não sabe aonde está o réu, embora saiba onde ele está, né? Se a pessoa mentir, olha que interessante aqui, ó, multa de 5 salários mínimos. Então, se eu quero um divórcio, eu digo que eu não sei onde a minha esposa está para conseguir o divórcio mais rápido, e ela provar que eu sabia, eu tinha como localizá-la, então eu vou pagar uma multa de 5 salários mínimos. Essa multa reverterá em favor do réu, então o réu vai receber essa multa em si, ok? Então, lembrando mais uma vez, citação por edital, ela é a última alternativa. Eu tenho que tentar achar o réu. Né? É meu interesse que o réu seja citado, para que o processo não corra o risco de haver a ligação de alguma nulidade dentro desse processo. Ok? Por fim, nós temos ainda a última modalidade de citação, que a citação ela pode ser feita por meio eletrônico. Veja, ela ainda é muito nova, muito incipiente, a gente não tem ela funcionando dentro do país ainda, com força total. Hoje nós temos alguns órgãos públicos que já podem ser citados por meio eletrônico, então é muito mais fácil. O órgão público fica cadastrado no sistema
processual. No Paraná é o Projude. Vamos pegar lá o município de Maringá, ele fica cadastrado no Projude e ele é citado por meio do Projude. É como se recebesse um e-mail. Na verdade, é um e-mail, né? Ele recebe lá uma comunicação dentro do sistema, né, informando a ele que o município de Maringá está citado. Então, é muito mais rápido, muito mais barato, evita o oficial ter que ir lá. A gente viu que pessoa jurídica, direito público, tem que ser feita por oficial, então evita, né, a dificuldade, o tempo do oficial. A tendência é essa, né, daqui a, acredito que 10, 15 anos, toda a citação será feita por meio eletrônico. A dificuldade que existe ainda hoje é que nem todo mundo tem acesso a tantos mecanismos eletrônicos como a gente acha, né? Vejamos aí os problemas que estamos tendo com essa pandemia aí, com a dificuldade que o pessoal está tendo em computador, internet e por aí vai. Então, o país ele ainda não é um país eletrônico. Então, nós não temos o poder judiciário preparado para isso, porque o judiciário não é feito apenas para a elite. O judiciário é feito para todas as pessoas. Então, todo mundo tem que ter a mesma condição de acesso aos mecanismos. Então, o que eu separei para a gente falar sobre citação era isso, pessoal. Esses são os principais aspectos da citação. Né? Vocês têm aí toda uma vida agora para aprofundar esse estudo, porque citação, todo processo tem que ter. E o processo que não tiver a citação, ele será considerado um processo nulo. Ok? Perguntas, dúvidas a respeito do tema, pessoal? A palavra sempre está com vocês aí. É interessante que na última aula foi falhar a gravação, né? Mas são coisas que acontecem aí. Alguma dúvida, pessoal? Questionamento, dúvidas? Nada, nada?